para eu concluir as do Cury, eu não consegui. Ótimo, beleza. As do Cury são mais compridinhas mesmo. Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho do livro. Como é que eu pensei aqui a aula de hoje? Eu não vou conseguir esgotar todo o conteúdo, né? Porque vocês viram que é um conteúdo muito extenso, né? Não vou poder falar por mim, que minha casa está em obra. Ok, Brendo. Coitado de você, ai meu Deus, boa sorte aí. Boa sorte nos estudos com obra, ainda é mais difícil ainda, né? Vamos combinar. Mas como é que eu pensei assim, separar a nossa aula? Eu não pretendo esgotar essa temática, porque vocês vão ver aqui, né, já no começo da aula, que é uma temática ela é muito rica e muito complexa, né, demanda muito tempo de estudo. Só as teorias curriculares, a gente ficaria aqui praticamente um período só estudando Apple, tá? Só como um exemplo, né, da riqueza que são as teorias curriculares, a gente poderia também ficar um período estudando só o Michael Young, tá, em inglês aí, para quem teve a oportunidade de ouvir ele falar um pouquinho naquele vídeo, no vídeo no qual ele defende, né, a Base Nacional Comum Curricular. A gente ficaria só um período falando desses teóricos, mas, então, eu não pretendo esgotar o assunto, eu vou falar um pouco, assim, as temáticas centrais, vou trazendo algumas questões daquelas que eu botei para vocês pensarem sobre elas. Se alguém quiser responder ao longo da exposição, quiser responder, complementar alguma coisa que eu tenha esquecido, que queira complementar ou perguntar ou fazer algum comentário, fique à vontade, tá, gente? E aí eu pensei, apresentar o livro, falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho da proposta dos autores, né? Depois eu vou entrar um pouquinho no capítulo 1, trazendo essa questão da primeira questão, trazendo o tópico da primeira questão que eu sugeri ali no ambiente virtual de aprendizagem. Depois eu vou abrir aqui o arquivo. E, num segundo momento, vou trazer um pouquinho do terceiro capítulo também, né? Que é o terceiro capítulo, se chama Base Nacional Comum Curricular e Currículo. É uma questão, é uma pergunta, um questionamento, né? Já de antemão, os autores fazem uma crítica bem ferrenha, assim, né, ao texto e ao processo utilizado para o término, né, da finalização do texto final aí da terceira versão da base. Então, a gente vai caminhando, né, nesse sentido. E vou falar um pouquinho ainda, rapidamente, de um pouquinho da literatura do Apple, citada no capítulo 3, que é um livro muito clássico, um livro muito importante, né, considerado um dos livros mais importantes da história da educação mundial, é o Ideologia e Currículo. Então, eu não posso deixar aqui de falar desse livro, para vocês conhecerem um pouco mais. E aí eu vou começar, tá, vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz, um trabalho dos autores nesse livro, tá? Bom, esse é o livro, tá? Estão me ouvindo bem, gente? Tá? Vocês vão falando aí. Esse é o livro proposto para estudo, né? Base Nacional Comum Curricular, Dilemas e Perspectivas, né? Escrito aí em parceria entre o Carlos Roberto Jamil Cury, Magali Reis e o Teodoro Adriano Zanardi. Em termos da história, do campo educacional, o mais conhecido aí, e o que é um professor bastante conceituado, e um professor emérito da UFMG, é o Jamil Cury, tá? Eles começam o livro, né, justificando o porquê desse livro. Ele, na introdução, né, na primeira página, na introdução inicial aí, eles falam que houve um processo de mudança, né, nas últimas 3 décadas no Brasil. E se a gente pegar essas últimas 3 décadas, é desde a redemocratização. Então, a gente tem profundas mudanças aí no campo
institucional, né, no campo jurídico, com a Constituição Federal de 88, depois com a LDB de 96, e depois com o Plano Nacional de Educação de 2014. Então, a gente tem... Só um minutinho, gente, eu só ver se alguém entrou aqui. Deixa eu de novo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Sim, professora, aqui sim. Ah, que bom. Beleza. Então, eles começam falando dessas profundas mudanças que houve, né, desde o processo de redemocratização, apesar dos retrocessos que a gente tem acompanhado aí, desde do que os autores chamam do golpe parlamentar impetrado aí pelas camadas conservadoras da sociedade, aí ao tirar a presidenta, o presidente, aí essa polêmica, eu nem vou entrar, Dilma Rousseff. E eles, inclusive, falam isso no capítulo 3. Aí é uma posição dos autores, tá, gente? Eu não sei essa demanda aí, se foi, se não foi, mas é uma posição dos autores. E aí, o que eles pretendem? Juntamente sobre as bases nacional comum curricular, né? Então, eles vão trazendo aí debates em torno da base. E aí a gente tem, né, mais na frente a gente vai discutir um pouquinho essa questão das 3 versões da base, mas a gente tem a aprovação da BNCC aí pelo Conselho Nacional de Educação, em sua 3ª versão, no dia 15 de dezembro de 2017. Eu queria que vocês tivessem em mente essa data aí, tá? E o início das discussões em torno de uma base nacional ocorreram, né, em 2012, a partir de 2012. Então, os autores, já na introdução do livro, colocam o seguinte, né, as discussões, a construção de uma base curricular, tiveram início aí no ano de 2012, quando as primeiras críticas em relação aos procedimentos de construção, e aí se faz uma crítica muito grande a esses procedimentos de construção, porque foi aberta a consulta pública, inúmeros milhões de sugestões de alteração, mas devido à rapidez com que essa base foi escrita, não se sabe até que ponto essa consulta pública foi aproveitada. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente aqui. Então, as críticas, sobretudo, aos procedimentos de construção, né, de um documento aí tão significativo para a educação, para ganhar visibilidade. E aí, essas críticas tiveram visibilidade a partir de 2012, né, a partir de publicações acadêmicas. De outra forma, a gente não teria, né, tanta visibilidade dessas críticas. E aí, os autores colocam como uma das primeiras publicações mais importantes dessa época, um dossiê dessa revista, importante revista aí de currículo e da educação em geral, a revista Teias, é uma revista dirigida aí pela UERJ, né, e tendo como mote no título, currículo, problematização entre práticas e políticas. Deixa eu só me achar aqui. Então, esse dossiê, né, é do ano 2012, na verdade, esse dossiê, ele vem com um surgimento, ele quase que é encomendado por uma associação que tem bastante significação hoje no mundo do currículo, aí, no mundo do campo do currículo, que é a Associação Brasileira de Currículo, que foi criada em 2012. Essa associação, ela fez até uma parceria aí com a revista Teias, da UERJ, né, essa revista que eu estou mostrando para vocês, a revista E-Currículo, da PUC São Paulo, vocês vão ver mais na frente, e a revista Currículo Sem Fronteiras, que é uma revista lusófona, sediada no Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma parceria para escrever um dos primeiros aí dossiês problematizando a questão da Base Nacional Comum Curricular. E aí um dos títulos, né, é Currículo, Problematização entre Práticas e Políticas, como vocês estão vendo aí, né, e
cujo objetivo, né, eles tiveram nessa época, foi enfocar a relação entre práticas e políticas, tendo como princípio, né, segundo aqui, a necessidade de se considerar nas pesquisas com os currículos a compreensão de que as políticas são práticas. Isto é, né, constituem ações de grupos políticos sobre questões específicas com a finalidade de mudar algo existente. Então, na verdade, esse dossiê traz como foco a ideia de que as políticas são pais e coletivas, tá? E campos de disputa. Então, essa primeira publicação aí chama atenção, porque é um dos marcos que ele aponta aqui para essa discussão da base nacional. É importante que vocês conheçam as revistas científicas, porque a gente não é o assunto aqui, mas vocês vão ter referenciais para pesquisar sobre isso. Outro documento bastante importante, que vai inaugurar também essas discussões, que vem, né, nessa revista, importante revista da PUC São Paulo, que é a Currículo Sem Fronteiras. Então, é importante que vocês conheçam essa revista, tá? A gente tem um lançamento aí de um dossiê, nessa época, chamada Contribuições aos Sentidos Sem Fronteiras do Currículo, né? Organizadores foram Chizotti e Amorim, né? Foi uma parceria interuniversidades, e os autores aí analisam o currículo como parte nuclear dos debates sobre o conhecimento humano e afirmam categoricamente que os currículos escolares devem estruturar propostas pedagógicas que deem acesso ao conhecimento a todos os cidadãos. E aí vocês podem ver que tem aqui, né, nesse meio campo, para quem leu o capítulo 3 vai poder perceber, a autora traz os autores, né, do livro, eles trazem 2 autores que defendem a Base Nacional Comum Curricular, o Saviani, né, Dermerval Saviani e o Michael Young, inclusive com a crítica, né, dos autores a esses 2 teóricos, e os autores aí, né, vão trazer a defesa de um currículo mais pautado na pedagogia freiriana, que é, de uma certa forma, mais uma concepção de currículo mais aberta do que as outras concepções citadas. Mas aí eu vou chegar lá mais na frente um pouquinho. Queria só que vocês conhecessem esse documento, que é um documento importante, que inaugura, né, as discussões aí do campo. Com esse texto aí, né, Contribuições aos Sentidos Sem Fronteiras do Currículo, como eu já falei, esse texto que vai inaugurar, junto com o outro que eu mostrei, essa discussão aí sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular. A gente tem um outro documento também importante, que é um outro dossiê, também de 2012, para vocês verem como que a gente tinha... Deixa eu ver se é o mesmo, cara, é isso mesmo. Como a gente tinha aí, esse já é de 2014, mas como você vê que nesse momento a gente estava em grande efervescência e a questão do debate em torno das bases do lar, tá? Nesse dossiê chamado Currículo, Políticas e Cotidianos, não é esse documento aí, e vocês podem notar, observem dos artigos científicos desse dossiê de 2014 aí, tá bom? Olha como são significativas os títulos dos artigos. Sobre a possibilidade e a necessidade curricular de uma base nacional comum. Só um minutinho, gente, deixa eu ver o que é aqui. Agora, deixa eu voltar, só um minuto. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nos títulos dos artigos, que já dão uma boa guia de uma certa posição que tem sido hegemônica no campo da educação, de rejeitar da forma com que foi feita essa Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil e para o ensino fundamental, de rejeitar esse documento.
né? Existe um certo consenso dentro do campo educacional, inclusive com o apoio da Associação Brasileira de Currículo. Aí, fica muito claro aí as críticas que se fizeram ao documento. Aí, continuando, artigos, olha, as impossibilidades ou possibilidades de uma base comum nacional, ou base nacional comum curricular, novas formas de sociabilidade, produzindo sentidos para a educação. Então, vocês veem, continuando aí, ó, base comum nacional, uma discussão para além do currículo. Base nacional comum, escola e professor. Outro artigo, comum para quem? Né? Outro artigo, ponderações ao currículo mínimo da rede estadual do Rio de Janeiro, uma contribuição ao debate em torno da base nacional comum, da base comum nacional. Então, só para vocês terem uma noção de que esse campo curricular, ele, sobretudo aí a partir dos últimos 30 anos, tem tido uma produção acadêmica muito profícua, então, com muitas revistas científicas e muitos artigos. Tá? Então, queria trazer para vocês de como que todas essas publicações trouxeram um marco no campo do currículo para essa discussão da BNCC. Então, aí, ó, a gente tem, né, segundo o que os autores colocam, desde os anos 90, as propostas de currículos nacionais, também chamados de núcleos centrais, né, chamado em inglês de núcleo comum, Common Core, bases curriculares surgiram em várias partes do mundo. A gente tem reformas curriculares aí de currículo nacional na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? Não vamos dizer, uma coisa descuidada, uma coisa sem propósito, que são os 3 países de língua inglesa, né, que fizeram reformas curriculares e propuseram currículos nacionais. Tá? A gente discutiu um pouco a questão do currículo nacional, né, com o EPO, a gente vai voltar um pouquinho mais para frente para essa discussão. E a gente, então, todos esses documentos que eu citei foram marcos e suscitaram, deram um embasamento para toda a discussão que tem sido feita no campo curricular. A gente tem ainda esse dossiê de 2015, que os autores apontam, cujo título é A Produção Biopolítica Curriculares no Brasil Contemporâneo. Eu não vou entrar na questão da biopolítica, até porque eu tenho que estudar mais para falar sobre biopolítica, mas eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, assista a algumas falas do Paulo Giraldelli, que é um filósofo aí, que tem um canal no YouTube, e ele fala muito de biopolítica, né, que vem de uma tradição Foucaultiana, de pensar o poder. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente vai ficar parado. Documentos mais recentes, né, que inauguram vamos dizer, esses marcos no campo do currículo, a gente tem um dossiê, não também sem um sentido muito, vamos dizer, significativo, né, o nome desse dossiê de 2016, já depois no ano que a gente teve a questão do impeachment da Dilma Rousseff, né, aí um certo tumulto aí no campo político brasileiro, né, o avanço do conservadorismo nas políticas curriculares, foi organizado aí pelos professores Thiessen e Gomes, e o propósito que mobilizou esses organizadores, né, foi o de reunir e integrar pesquisas atuais do campo ou no campo do currículo que evidenciassem como diferentes discursos sociais estavam se articulando e ganhando força para interferir nas relações da escola, do conhecimento, do trabalho e da formação docente. Inclusive, gente, formulando aí prescrições curriculares, né, e também outras iniciativas completamente dissonantes com o que tem se constituído o debate público e democrático no campo educacional. Inclusive, aí vocês devem ter ouvido falar de projetos como o Partido Escola Sem Partido, né, dentre outros projetos aí que têm surgido como desse avanço do conservadorismo nas políticas nacionais. Então, esse é o dossiê, né, de novo, a revista Teias aí como
um veículo importante de divulgação, né, das ideias do campo do currículo, então queria que vocês conhecessem também, né, e a gente entra agora um pouquinho na discussão do texto 1, né, que vai se debruçar um pouco naquela primeira questão colocada no ambiente virtual de aprendizagem, que deixa eu só abrir aqui, se eu consigo achar aqui, só um minutinho, tá, gente, só abrir aqui para a gente, aquelas questões, só um minutinho, descompleto, já vai, tá? Só tem que achar, né? Questões. Então, na verdade, esse primeiro texto, essa primeira questão se refere a esse primeiro texto, né? E a primeira questão é: quais foram os principais documentos normativos sobre os currículos escolares presentes ao longo de nossa história da educação? Estabeleça relações entre esses ordenamentos educacionais e as questões de cidadania e federalismo. É lógico que a gente não vai poder esgotar tanto esse texto, porque esse texto é bem comprido e traz minúcias de currículo do ensino secundário, que a gente não precisa aqui entrar nessas minúcias, mas a gente vai pegar algumas linhas gerais aqui da análise dos autores, tá bom? Vamos voltar lá rapidinho. Esse primeiro texto, alguém quer comentar, gente, essa pergunta, antes de eu falar alguma coisa? Alguém já conseguiu já tem alguma resposta, alguma estrutura de resposta, ou alguma ideia do que seja essa pergunta, como que se pode responder? E como que esse ordenamento educacional, né, se deu aí? Professora, licença, eu fiquei com dúvida sobre o que seriam esses ordenamentos educacionais. Porque ele cita um monte de coisas que foram alterando o currículo durante o texto, né? Mesmo que fossem alterações pequenas. E aí ele enunciou inúmeras reformas aqui. E eu nem consegui distinguir o que era um ordenamento educacional de tudo que estava enunciado lá. Miguel, vai falar? Educacional é todas essas normativas, decretos, leis que vão alterando, né, as políticas educacionais ao longo da história da educação brasileira. Importantes têm mais impacto, né, na educação, e tem umas que têm menos impacto na educação. Tem umas que têm poder federal, né, rege todo o território nacional, e tem outras que são restritas aos estados e aos municípios. Então, é muito complexo eu dizer aqui no ordenamento. A gente tem algumas chaves, né, que são as constituições federais, as LDBs, né, que a gente teve pouca LDB, na verdade, a gente começou a engatinhar uma lei de diretrizes e bases na década de 30, mas a gente só tem uma lei de diretrizes e bases, na verdade, em 1961. Depois a gente tem, em 96, a segunda. Então, praticamente a nossa história é uma história bastante recente, né, em termos de ordenamentos jurídicos, mas eu vou comentar alguma coisa das principais leis, mas não se pegue, você precisa conhecer, né, não precisa se aprofundar em todas essas reformas, entendeu? Porque ele cita no texto muitas reformas, e eu não vou entrar nas nuances de cada uma dessas reformas, até porque a gente não tem sentido, né, a gente ficar aqui falando de todas as reformas. A gente vai falar das principais, né, dos principais ordenamentos jurídicos, que é, vamos dizer, a Constituição Imperial de 1824, aí a primeira Constituição que um pouco da questão dos direitos de cidadania, né, para os cidadãos, mas a gente considerando que cidadãos, o escravo nessa época né, não era cidadão, então era bem restrito esses direitos na época do Império, culminando lá com a Constituição Federal, já numa federação, já num regime republicano, né, federativo,
com a Constituição de 88. Então, a gente tem alguns marcos nessa história, mas você não precisa se pegar em todas essas reformas que ele vai citando, porque são minúcias, precisar saber ao fundo essas reformas, se você realmente for entrar no estudo. Tá, Aline? Então, fique tranquila, a gente precisa saber linhas gerais aí, e os principais ordenamentos jurídicos. Agora, aprofundar cada documento desse, só se você realmente precisar e for se aprofundar nesse campo de estudos, tá bom? Então, fique tranquilo. Miguel, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais outra coisa? Alguma dúvida que, por acaso, porventura, tenha ficado? Um pouco o texto? Então, tá, eu vou comentar um pouquinho, tá? E vocês me interrompam. Ok, Aline, para a sua questão, tá tudo, entendeu? Se situar melhor? Então, então é isso, né? Então, o objetivo desse texto é isso, né? Ele quer identificar aí como o ordenamento educacional formulou de currículos escolares. Aí, por meio, Aline, ele vai usar, né, para poder compreender, identificar como que esse ordenamento educacional formulou a construção de currículos, ele vai estudar esses principais documentos normativos ao longo da nossa história da educação, né? Ele vai falar desde da Constituição do Império, né? A primeira Constituição do Império, aí retomando aqui em 1824, né? Até chegar aí na história mais atual da educação, com o Plano Nacional de Educação de 2014, né? Se vocês sabem que um plano nacional, ele tem a força de lei, e até porque, né, a Lei 13.005, e ele é válido por 10 anos. Ele é composto por objetivos e metas que a gente, mais na frente, que eu separei duas metas para a gente dar uma olhada aí, que são citadas pelos autores. Além disso, dele apontar esses principais documentos normativos, ele vai buscar essa complexa relação aí, né, entre essa política, né, curricular, né, e a questão da relação entre cidadania e federalismo. Como eu já apontei para vocês, né, a gente tem a Constituição Imperial de 1824, né, que foi outorgada pelo imperador, que assinalava, né, no título já reservado aos direitos da cidadania, e aí na página 21, eu estou citando aqui, e pelo artigo 179, né, no número 32, já apontava que a instrução primária gratuita, né, era gratuita apenas aos cidadãos. Só que, como eu falei para vocês, sabe-se, né, que nessa época os escravos, né, eram considerados propriedade de outra pessoa, um ser semovente, como, entre aspas aqui, como eles estavam colocados. Então, não cabiam serem tidos aí como cidadãos. E aí, a gente está atrás, né, a marca da nossa história, que é uma história marcada aí pela desigualdade, não apenas uma desigualdade, mas uma desigualdade com discriminação, que aí os autores vão colocar isso ao longo do texto. Rapidinho, eu vou falar um pouquinho desses aspectos, gente, porque apontando aqui, vou trazer o texto, porque eu não consegui colocar tudo aí no slide. Um pouquinho o capítulo 1, só um minutinho. Só para vocês verem, né, os aspectos que eu considerei que são os mais significativos. Vou só achar aqui o capítulo 1. Oh, meu Deus. Vou tirar o capítulo 1, né? Como vocês tiveram oportunidade de ver. A gente começa aí, né, na primeira página, já falei do objetivo, né? Eu só vou apontar aqui o que é mais importante, tá, gente?
Como vocês estão vendo aí, ó, o que nos moveu este livro foi a ideia de refletir. Deixa eu ver também. Ah, não, isso aqui já passei, peraí. Só um minutinho. Tá? Desculpa que não está muito boa a qualidade do scanner, ainda bem que os próximos ficaram melhores. Então, é isso, né? Vamos ver. A primeira questão, eu acho que se coloca aí, né? Que ele vai apontar na página 18, é da relação, a primeira relação que pode ser estabelecida entre currículo nacional, né, e o conceito de cidadania. Isso está colocado aí na próxima página, que eu achava importante. A primeira questão é se colocar, né, como ele está apontando aí, uma primeira relação que pode ser estabelecida entre um currículo nacional e o conceito de cidadania, né? Mas, continuando aí, outro aspecto que vocês têm que compreender é que toda essa ideia de um currículo nacional, ele remonta às revoluções burguesas, né? Na verdade, quem teve a oportunidade de ler o capítulo 2, né? O capítulo 2, ele começa muito com uma frase, assim, muito... que clareia muito a nossa cabeça. Só um minutinho, só achar aqui a nossa ideia. Da onde que vem essa ideia de base de um currículo único para uma nação, né? Então, vem com essas revoluções da modernidade. Ele vai citando aí a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, tá? Então, essa ideia de currículo nacional, ele vem dessa época. E aí, olha que interessante como a autora começa o capítulo 2. Olha só. A Base Nacional Comum Curricular carrega em si o sonho iluminista de universalização de direitos no tocante ao acesso ao conhecimento acumulado e à qualidade da educação que se realizaria pela distribuição igualitária e isonômica desses conhecimentos. Esse é um sonho, que foi apropriado para a legitimação de seus interesses com o estabelecimento de crenças e padrões adequados em uma sociedade marcada pela desigualdade. Ou seja, aí, né, como vocês estão vendo aí, do ponto de vista histórico, aí olhem esse parágrafo aqui. A cidadania remonta às revoluções próprias da modernidade, envolvendo a Revolução Inglesa, a Americana e a Francesa, né? Elas tratavam de buscar um princípio que desconstruísse aquelas hierarquias sociais que eram calcadas aonde? No sangue, na religião mesmo, na escravidão, em confronto com uma aristocracia usufrutuária de privilégios. Então, esse ideal da cidadania e essa ideia de que os indivíduos, os cidadãos, tinham que ter conhecimentos, né, para poder atuar socialmente, vem com essas revoluções da modernidade, as chamadas revoluções burguesas. E essa citação que vocês estão vendo aí, cujo primeiro tópico traz um esclarecimento. O novo princípio, né, de legitimidade afirmava a igualdade civil, jurídica e política dos indivíduos diversos e desiguais. O indivíduo cidadão tinha a capacidade de arrancar, né, ao menos parcialmente, essa era a ideia, né, quando se defendia, né, um currículo nacional ou uma educação nacional, esse indivíduo tinha a capacidade de arrancar, né, de dentro de si, ao menos parcialmente, aqueles enraizamentos particulares e de entrar de direito em comunicação com os outros. Ele podia cessar de ser determinado por seu pertencimento a um grupo real. Essa ideia, gente, de ascensão social, né, toda essa ideia de que os indivíduos eram
deviam ser iguais perante a lei. Todas essas questões que vocês já estão cansados de saber, né, elas dão base à ideia de que a gente tem que ter um saber aí comum para todos os cidadãos, tá? Então, acho que um outro tópico aqui, já juntando a esse, é que, né, por que eles estavam defendendo essa ideia, né, dessa educação comum já, né, que vem de uma ideia de nação, entendendo aí o conceito de cidadania como a capacidade de participar autonomamente dos destinos de uma comunidade. E como que o indivíduo poderia participar autonomamente, desde que ele fosse educado, né? Então, essa ideia de uma cultura comum, de uma coesão nacional, de uma nação, de indivíduos que têm um conhecimento comum para atuar socialmente, ele vem, né? Essas ideias vêm dessas revoluções burguesas, tá? Então, é interessante colocar que vocês percebam isso, então, que é uma primeira ideia-chave importante, tá? Então, a questão da cidadania e lá, na verdade, né, ele vem. Então, outra citação que mostra o que eu estou falando, sintetiza um pouco o que eu estou falando, é aqui, ó. O currículo escolar, junto com outros dispositivos, a constituição de uma nação tem a ver diretamente com a constituição dos Estados nacionais. E há pouco. Desse modo, o currículo escolar se compõe com a busca de uma igualdade entre os cidadãos iguais na lei, perante a lei, e desse modo, a educação para todos torna-se uma função social do Estado, de sorte a atender a um que busca na educação escolar de cidadania compartilhada com seus concidadãos e um acesso digno na partilha dos bens produzidos. Então, esse é um ponto, tá? Como que surgiu essa ideia de currículo escolar. Pessoal, tá ok? Até aqui? Tá dando para compreender? Beleza. Então, é isso. Então, essa ideia é muito forte, né? Toda essa ideia que eu estou apontando aqui, né? E que os autores trazem, né? Tem uma citação interessante do Thomas Marshall, quando ele traz o economista clássico aí, Alfred Marshall, sobretudo nessa questão aí, ó, de que o Estado, né, na defesa, né, de que o Estado deveria usar até a força de coerção a frequentarem a escola. Olha só que interessante, olha o que ele fala. Porque o ignorante não pode apreciar e, portanto, escolher livremente as boas coisas que diferenciam a cavalheiros daquela das classes operárias. Então, você já vê também aí, novamente, a questão da discriminação aí entre as classes sociais. E aí tem uma outra citação que também é bem significativa, né, já do próprio Marshall, quando ele fala aí que a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania. E quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este Estado, né, tem em mente as exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. Então, continua, né? O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno, porque o objetivo da educação durante a infância, aí é triste essa parte, mas é moldar o adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como direito da criança, mas como direito do cidadão adulto educado. Então, isso é bem complexo, né? Eu acho que outra perspectiva dos objetivos em relação ao objetivo da educação, que não é moldar o adulto, mas, enfim, né? Essa é de 67,
e pela cidadania, porque, como vocês sabem, né, o Marshall, ele está ligado à defesa dos direitos aí, dos direitos sociais e políticos, que a gente já vê expresso aí na nossa Constituição de 88, tá? Então, mais ou menos isso. E aí ele começa a falar um pouco desse currículo oficial no ordenamento jurídico e normativo, né? O que eu vou apontar aí como um dado importante primeiro, né, a questão da Constituição Imperial de 1824, que a gente já tinha comentado, né, essa Constituição é de 1824, cuja Constituinte se deu em 1823. Ela trazia já, essa Constituição Imperial, a instrução primária gratuita aos cidadãos, mas sabendo que os escravos não eram considerados cidadãos. Então, a gente vê uma marca aí já desde da primeira Constituição Imperial e do início aí da normatização da nossa instrução primária, já a marca da desigualdade e da discriminação. Então, é uma história marcada por isso, nossa história educacional brasileira, né? Tanto é que se fala na questão do dualismo educacional. Por isso, a gente pode ver argumentos com boa base, tanto de teóricos e professores que defendem a base nacional comum curricular, quanto aqueles que também vão contra a base nacional comum curricular, tá, gente? Eu aqui posso dizer para vocês que eu não sou muito a favor desta base, porque pelas condições de formulação dessa base, e por, assim, da parte que eu tenho estudado, eu tenho achado muito fraco. E aí, como vocês podem ter, só para lembrar, eu não sei se vocês chegaram a assistir aí a fala daquela comissão que eu botei para vocês, um pouquinho aqui, a comissão do Senado, né, uma das comissões que discute aí, no qual o terceiro palestrante, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o professor Pacheco, né, ele faz o primeiro professor, o Calegari, não, desculpa, gente, eu esqueci o nome dele aqui eu não anotei o nome dele, o primeiro palestrante, ele defende a base, né. A gente tem depois uma segunda palestrante, para quem assistiu, que, na verdade, também defende a base, né, apesar de que, para quem assistiu, sabe que todos os palestrantes falaram que a base, ela tem uma falha muito grande nas questões de gênero, nas questões mais de gênero, pelo que viu o Brenda assistiu, né? Para quem assistiu, a fala do professor ali, do José Pacheco, foi muito sério em português. Para quem não sabe, ele é um dos fundadores da Escola da Ponte, né, em Portugal, uma das ideias aí de uma proposta de uma educação diferenciada, tá? E ele é convidado para participar dessa comissão aí da educação, chamada de Desigualdades Educacionais, em 2017, e ele vai na contramão dos dois primeiros palestrantes, e eu achei muito significativa as coisas que ele falou, que a gente pode até, quando falar mais da base, mais para frente, aí a gente voltar um pouco na fala do Pacheco, tá? Porque ele fala assim, é muito bonita a introdução da base, eu não sou nada contra aquilo ali, direitos de aprendizagem, educação integral, educação ao longo da vida, né? Quem é contra isso? Ninguém é contra isso, mas efetivamente o que se vê na introdução da base não se constitui, né, no texto, na estrutura da própria base. Né? Que autonomia que a escola tem? Ele pergunta assim, né? Então, vou voltar um pouquinho para a questão do Cury, só para a gente fechar esses documentos mais, assim, significativos da política curricular, tá? Então, nós temos a Constituição Imperial de 1824, depois a gente tem a primeira Lei Geral de Ensino aí, de Dom Pedro I, né, promulgada por Dom Pedro I em 1827, na página 21, para quem quiser acompanhar, e aí a gente já tem, né, um currículo mínimo. Espera aí que eu vou aqui, ó. Isso aqui, ó. Exatamente.
Lei Geral de Ensino do Brasil, né, que é assinada por Dom Pedro I, publicada em outubro aí, de 1827, e já prescrevia um currículo mínimo para todo o país. E olha só, gente, que interessante você observar que desde os primórdios aí da nossa educação, a questão do ensino religioso nos currículos, né, a presença do ensino de religião nos currículos é muito forte. E aí, olha só como é que está configurado o texto, né? Os professores ensinarão a ler, escrever 4 operações de aritmética, prática de quebrados decimais e proporções na matemática, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, os princípios de moral cristã, doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo aí, inclusive, olha só, já ditando aí textos, né, para a pesquisa e para o ensino aí, ó, preferindo para as leituras a própria Constituição do Império e da história do Brasil. Então, vocês veem como que a gente tem aí, já em 1827, um certo currículo mínimo aí já prescrito, né, que não tinha nem todas as pessoas. Só que se fazia uma crítica muito grande a esse momento, porque foi promulgada nessa primeira lei geral, mas, né, como tudo no Brasil, a coisa não é bem regulamentada, né, desde essa época já, a questão já não era bem regulamentada. Então, faltou, né, como os autores estão apontando, faltaram aí documentos complementares, como emendas, guias e programas, para efetivamente colocar em prática aí um currículo mínimo e nacional. E aí, ele está até colocando, né, que nessa época o que se predominava é o tal do ensino mútuo de corte lancasteriano. Esse ensino mútuo é um ensino bastante eu não gosto muito, porque, na verdade, como professor, né, o professor, ele tem contato com monitores, né, porque a ideia é de que um professor, vamos dizer, a ideia básica desse método é que um professor apenas pode dar aula para uma infinidade de alunos, entendeu? Eles não fazem uma questão de número. Então, na verdade, o professor ensina monitores, e os monitores que vão ensinar os alunos. Então, os alunos não podem se dirigir direto ao professor. Então, esse método de ensino é chamado aí o método de ensino mútuo de corte lancasteriano, tá? Que vigorava nessa época aí no Brasil. Então, a gente tem, até 1834, né, na época do Império, né, o Império tem a responsabilidade de manter essas escolas. E, assim, eu não sei se vocês conseguiram notar que a gente tem uma certa guerra aí de poderes, um jogo de empurra entre os poderes gerais e provinciais da época, né, cada um aí querendo empurrar a responsabilidade do ensino para ou para a federação, no caso, quando é caso da província, ou, né, a província, na federação não, desculpa, para os poderes gerais, né, que não era federação ainda, e os poderes gerais querendo empurrar aí a obrigação aí de manter esse ensino para as províncias. Então, a gente tem uma importante citação aí, né, esta ambiguidade, a gente tem uma ambiguidade, na verdade, permeou, a gente tem uma ambiguidade no sentido da obrigação de manter esse ensino, né, então por isso que eles estão colocando aí, que essa ambiguidade permeou a discussão sobre a dinâmica centralização, descentralização, mesmo antes da nossa república ser com sair federativa. E aí a gente tem aí um jogo de empurra entre os poderes gerais e os poderes provinciais. Então, esse é um ponto já que marca a nossa história da educação também. E aí, por isso que a Constituição Federal foi um ganho muito grande, porque a gente tem a vinculação, a volta da vinculação orçamentária, né? Porque a gente, na história da educação, não sei se vocês sabem, a gente tem momentos que a gente tem vinculação, outros momentos que a gente tem desvinculação, os momentos mais democráticos, geralmente com mais abertura, a gente tem um currículo mais aberto, tá?
a vinculação orçamentária. E nos momentos de mais ditadura ou de um regime mais fechado, a gente tem a desvinculação orçamentária e currículos mais fechados. A gente tem uma relação direta entre esses aspectos. Tá, pessoal? Então, isso é importante também que vocês tenham em mente. Então, dá um jogo de empurro e tal. Na verdade, continuando aí, né, ele cita o Sucupira, né, cita o Pimenta Bueno, né, no qual já se comenta aí dessa necessidade de uma educação nacional homogênea e uniforme. Olha só como é que é colocado essa questão. Entendemos, porém, né, de acordo com o Sucupira, após a crítica do Visconde à abstenção dos poderes gerais, né, nesse contexto de discussão aí de quem é a responsabilidade no que concerne à educação primária, aí está colocado a ideia. Entendemos, porém, que os gerais não devem, de modo algum, abdicar a atribuição que esse mesmo parágrafo lhes confere, de concorrer de sua parte tão útil fim, principalmente no intuito de criar uma educação nacional homogênea e uniforme. Então, esse é o ponto central, que gere e generalize o que se chama aqui, ó, gente, como se existisse, né? O caráter brasileiro em todas as províncias. Né? Então, é complicado. Qual é o caráter brasileiro? É aquilo que o Apple fala. Quem que determina os currículos? Né? Que valores estão colocados nos currículos? Né? Que conteúdos, que tipo de pensamento cultural, social e hegemônico, ideias, valores estão colocados no currículo? Quem faz esses currículos? Certamente não. Né? Então, é essa grande questão. A formação de uma educação nacional homogênea e uniforme que crie e generalize esse caráter brasileiro em todas as províncias. Gente, isso que a gente está vendo aqui, ela não se faz, não acontece só aqui. Se a gente pegar a história do currículo nos Estados Unidos, ou tanto do currículo da avaliação, porque a gente sabe que a gente tem uma profunda ligação entre essa história do currículo e essa história da avaliação, né? Tanto é que quando começa mais para frente, né, a partir da década de 90, tomar muita ênfase, com muita força, a questão dos testes nacionais, os testes estandardizados, na verdade, o que tem guiado os currículos são, os currículos, né, em ação, né, os currículos reais das escolas são. Então, a gente tem uma profunda ligação entre essas duas questões. Mas aí, voltando aqui, uma questão bastante importante é que, nesse momento, o papel crucial, né, fundamental, que assume o Colégio Pedro II como um modelo até hoje, tá, gente? A gente tem o Pedro II aí como um colégio de referência, mas nessa época, né, no século XIX, início do século XIX, com a criação do Pedro II, esse colégio acaba sendo um modelo aí para todas as instituições oficiais aí das províncias, inclusive, não só em termos de currículo, mas até mesmo nas questões dos livros didáticos adotados pelo Colégio Pedro II. Tá? E vocês observem essa citação, ó. E se quisessem o reconhecimento de seus certificados, deveriam adotar o currículo do Pedro II. Quer dizer, as instituições de ensino das províncias tinham que adotar, nessa época já, no século XIX, o currículo utilizado pelo Pedro II. E aí, aqui que começa o Aline, essas milhões de reformas aí, né, ao longo do Império, né, essas reformas a Couto Ferraz, que ele vai citando. Eu tô aqui. Só para me achar aqui na página 23, só um minuto. 23. Exatamente, a gente tem a Couto Ferraz, de 1854, depois a gente tem a Leôncio Ferraz, de 1879, a gente não precisa entrar aqui nessas questões, tá? Porque a gente vai ter ainda outras reformas, né, citadas aí mais na frente também, tá? O que é importante, já
Aline, é isso aqui, ó, como eu falei agora, né? Que isso tomou força a partir da década de 90, mas já nessa época era forte. Olha só, a existência de exames de admissão para o ingresso no primeiro ciclo do ensino secundário, né? Já tinha exames de admissão, criava uma situação em que aqueles exames, né, que condicionavam para admissão, que condicionavam os conteúdos dos estudos anteriores, ainda que pautados pela Lei Geral de 1827 nas províncias. Então, a gente tem aí duas influências muito grandes, que é o currículo do Pedro II, que também estava sendo influenciado aí pelos próprios exames de admissão, né, e os próprios conteúdos dos exames de admissão que determinavam aí esse currículo real, esse currículo em ação que acontece nas escolas. Tá? Então, são dois aspectos importantes. Então, na página 23 ainda, né, tem um outro ponto aqui, que é citação, que quanto a essa organicidade institucional da instrução primária, aí compreendido o currículo, tá, gente? Durante o Império, deve ser buscada na legislação. Então, a gente tem essa legislação mais central e algumas nuances específicas de cada província. E aí, olha que interessante da gratuidade e da obrigatoriedade, porque quando eles falam, né, houve a proclamação, eles vão falando que a proclamação da República não alterou esse quadro, né, porque, aliás, né, essa citação é importante, no que se refere a essa dinâmica direito e dever, a República não inscreveu, né, em 1891, que é a primeira Constituição da República, não colocou da gratuidade do ensino primário. Tá? Então, a primeira Constituição da República já traz que marca aí a questão da nossa desigualdade educacional, social e educacional. E aí é interessante notar que, mesmo que a Constituição de 1891 não trouxe, né, essa questão da gratuidade e obrigatoriedade, a gente teve, nessa época, algumas constituições estaduais que trouxeram esses itens. É interessante saber disso, né? A Constituição de Minas, né, como está nessa nota aí, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. É interessante essa questão. Acho que uma outra questão fundamental é a questão da laicidade. Essa questão da laicidade, porque isso influencia no currículo, porque os currículos desde o Império vêm marcados com a obrigatoriedade do ensino de religião e do ensino de religião, da religião católico-romana. Né? Só que a gente, em 91, com a República, a questão da laicidade. Então, se corta aí a disciplina de doutrina religiosa católica, em 1891, mas que depois ela vai retornar, tá? Então, e vai retornar e vai ficar, né? Porque até hoje a gente tem um ensino religioso aí de matrícula facultativa, né? Mas de oferta obrigatória, tá? Para os sistemas públicos de ensino. Então, a gente tem uma oscilação muito grande aí na história da educação entre essa questão da centralização e da descentralização. E aí, essa questão vai permear todas essas reformas que ocorreram na Velha República. Tá? Então, acho que essa nota 4 da página 24 é uma nota que chama atenção, porque... Gente, como que a primeira intervenção direta e financiada da União no ensino primário, né, se dá por meio do Ministério da Justiça nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por meio de decretos, né, de 1918, 1919 e 2 de 1919. Então, a gente tem aí uma judicialização já da questão do direito à educação, né? E isso aí estava relacionado às populações aí imigradas, né, aos núcleos de população imigrada do Rio Grande do sul do país. Né?
não só do Rio Grande do Sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, vocês veem como que se precisou sempre, parece que, afirmar, né, lutar pelo direito à educação no Brasil. A gente tem aqui também uma certa, o que eles chamam de uma, um minutinho, gente, uma dispersividade, eles chamam de dispersividade, desculpa, regional em relação a um currículo básico. Há uma certa dispersão em relação a um currículo básico, né? E isso não ficou desapercebida dos movimentos sustentadores de uma democratização da rede pública, tá? Então, a gente tem sempre de movimentos que querem centralizar o currículo e outros movimentos que querem descentralizar, né? Deixar mais autonomia para os entes